A nossa terra é a nossa mãe, onde nós vivemos. Ninguém podemos acabar com ela, mas sim melhorar ela, conservando e preservando a nossa cultura que nós temos hoje. Nós, como o Anhempi do Amapá, né, nós vem lutando há muito tempo, né, que nós conseguimos, né, marcar e homologar nossa terra. Então, hoje em dia, nós estamos preocupados, né, como é que nós vamos cuidar nossa terra, o jeito tradicional dos Anhempi, né. E nós estamos preocupados, né, presente e futuro, né. É uma iniciativa que vai dar um resultado com certeza para a juventude, a questão social, cultural, ambiental, do conhecimento tradicional que já estava sendo esquecido, né? Na verdade, nós temos esse controle territorial, ambiental, cultural, de muitos anos, através dos nossos pais, avós, e que eles vão repassando verbalmente. Os povos indígenas, principalmente os povos indígenas do Brasil, sempre fizeram a gestão dos seus territórios tradicionalmente, mesmo antes da política da PNGAT. Essa política que foi construída pelas consultorias dos povos indígenas, teve a consultoria com os povos indígenas, né? Foi um momento histórico em que o povo, a maior parte dos povos indígenas participaram dessa consulta, né? Então eu acho que foi um momento histórico na conquista dessa política que está aí hoje, né? O decreto assinado, mas a PNGAT ela veio como uma ferramenta de fortalecimento para a gestão territorial e ambiental dos povos indígenas nas suas propostas, que eles colocaram. A princípio, todas as propostas que foram feitas, né, contemplava principalmente a demarcação das terras indígenas e outros direitos que deveriam estar dentro da política, e a gente sabe que muitas dessas propostas ficaram fora e algumas lacunas também dentro da política, mas, enfim, é uma política que veio para fortalecer esse trabalho da gestão territorial. Uma outra questão bastante interessante também dessa fase de construção da proposta da PNGAT foi a própria institucionalização da ação do movimento indígena dentro do governo, né? Quando o governo traz o movimento indígena e portaria seus membros para trabalhar, né, essa política, acho que é um momento interessante. A PENGAT, ela é uma política pública, né, dirigida aos povos indígenas que tem na sua raiz a concepção de construção coletiva e participativa. Acho que há poucos exemplos de políticas, não só para povos indígenas, mas em geral, que tenham incorporado essa dinâmica, né, de participação, essa abertura para o acolhimento das demandas indígenas como a PENGAT teve. E foi um momento interessante onde a gente percebeu que ali a PNGAT também auxiliou o entendimento, tanto na área ambiental como na área indigenista, né? Então acho que a partir daí, né, se constrói uma nova relação entre o Ministério do Meio Ambiente e a Fundação Nacional do Índio. É muito importante também destacar que houve um reconhecimento nesse período por parte do governo do papel das terras indígenas na conservação da biodiversidade. Em 2004, por ocasião do decreto de instituição das áreas prioritárias para conservação e uso sustentável da biodiversidade, as terras indígenas, elas foram contempladas nesse decreto, elas são áreas importantes e prioritárias e elas também integraram o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas, que foi decretado em 2006. Fizemos o plano de gestão socioambiental da terra indígena Anhempi. Isso faz parte da nossa política interna dos Anhempi, né? Porque nós somos Anhempi, né? Nós temos um jeito de cuidar do nosso meio ambiente, um jeito de relacionar com a nossa terra, né? O plano de gestão territorial, com certeza, hoje sendo registrado pelos próprios indígenas, pelo Macuxi, Apixana, Uai-Uai, Ingaricó, eu vejo que é um programa que vai
no futuro beneficiar a juventude. Que hoje as comunidades indígenas têm essa perspectiva, a juventude, a maioria hoje são os jovens, e não tem essa visão do passado, do conhecimento do passado, mas eu vejo que esse programa, juntamente com as comunidades indígenas, vão fazer essa gestão no controle territorial, ambiental, social e cultural na sua própria comunidade. Nós devemos conservar a nossa terra, onde nós vivemos, que ninguém pode acabar, mas sim preservar ela, que nós, futuras gerações, vai precisar daquele, não fazer grande queimado que a gente está vendo, nem desmatamentos na floresta, mas devemos cuidar dela e fazer remanejamento nas terras. A implementação da política não é um desafio exclusivamente de governo, é um desafio que envolve sociedade civil, né? Sociedade civil organizada, e especialmente as organizações indígenas que participaram ativamente da construção da política e agora também vão participar, né, da sua implementação. Então, nós temos duas situações que requer, uma por parte do Estado, né, alocar recursos no orçamento, né, para a implementação, né, porque hoje, com o decreto assinado, né, está sendo implementado, mas ainda com doações internacionais, o que a gente não quer. Nós queremos que o Estado, reconhecendo a política, né, e todo esse serviço, ele aloque no seu orçamento recursos para a gente poder implementar, né? Tanto as organizações indígenas como os seus parceiros, mas que tenha no orçamento uma rúbrica específica para a gestão ambiental, né? Para que possa apresentar o projeto e, de acordo com a comunidade, se implemente a gestão, né? Uma outra situação é a gente fazer valer esse decreto, né? Que eu acho que aí requer, por parte do movimento indígena, divulgar mais, né? Mais seminários regionais e locais para que a comunidade indígena possa incorporar essa lei, né? Possa conhecer e, a partir, né, do que estabelece o decreto, poder cobrar mais o governo com propriedade, né? Me parece que o desafio fundamental hoje é assegurar todo o edifício em cima do qual a Pengate se assenta, né? Pengate não é uma política isolada que aparece num determinado momento, fruto da ideia, né, de uma pessoa só, singular, etc. Ela vem num crescendo de conquistas, né, do movimento indígena, de conquista dos povos, comunidades e associações indígenas, né, de ampliação dos seus espaços de participação na sociedade, de consolidação dos seus direitos territoriais. Então, exatamente, e isso se deu, né, o processo de construção dessa política num contexto histórico bastante acolhedor. Não é o que se verifica hoje, né? Nós estamos num momento onde existem ações intencionais, né, de desconstituir os direitos indígenas, e são exatamente esses direitos, essas normas, as instituições que existem, né, para aplicar, né, para implementar essas normas que estão sob ameaça hoje. E se isso cair, a Pengate cai, né? Porque o que está em jogo hoje não é só uma ou outra regra de direito, né? É a própria ideia de direito indígena que está se querendo desconstituir. A Pengate define alguns órgãos de governança, não é? É a CNPI, a Comissão Nacional de Política Indigenista, não é? É o próprio comitê gestor da Pengate e os comitês regionais da FUNAI. São essas três esferas que compõem os órgãos de governança da política. E estamos bastante empenhados nesses últimos meses no processo de formação continuada dos representantes indígenas e não indígenas que fazem parte dos comitês regionais da FUNAI, que são esses comitês no âmbito local e regional que vão desenvolver os principais aspectos da política.
ho ho Tamayurama 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 ho 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 pereuche ho pereuche ho pereuche ho Amatskawari, Hamaskawari, Kawari, Hare, 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 Hare,